O presidente da Turquia, Recep Erdogan, e seus aliados políticos sugeriram enviar forças militares a Jerusalém para dar cobertura aérea aos palestinos. Ele sugeriu ainda que a capital de Israel seja administrada por representantes do judaísmo, islamismo e cristianismo. Falando após uma reunião do governo na capital da Turquia, Ankara, Erdogan pediu à ONU, ao Conselho de Segurança da ONU, a Organização para a Cooperação Islâmica e as outras organizações internacionais que hajam contra a opressão dos palestinos. Neste ponto, acreditamos que haja necessidade de um acordo separado em Jerusalém, disse Erdogan, na segunda-feira, 17 de maio. Na circunstância de hoje, o curso de ação mais correto e consistente seria que Jerusalém fosse administrada por uma comissão de representantes de 3 religiões. Caso contrário, não será facilmente possível alcançar uma paz duradoura nesta cidade antiga. Ele disse que a Turquia emprestaria seu apoio político e militar aos esforços internacionais para libertar Jerusalém e proteger o povo palestino, forma a agência Anadolu. Erdogan também acusou Israel de ser um estado terrorista e de violar Jerusalém, considerada sagrada por essas 3 religiões. Este estado terrorista, que invadiu a privacidade de Jerusalém, enquanto bombardeava impiedosamente civis em Gaza e arrasava um prédio que abrigava grupos da mídia, é Israel, alegou. Erdogan disse que aqueles que apoiam as ações israelenses em Jerusalém e Gaza entrariam na história como cúmplices de assassinatos de crianças e crimes contra a humanidade. A declaração de Jerusalém como capital de Israel pelos Estados Unidos e outros países no final de 2017 aumentou o apetite deste Estado assassino para derramar sangue, disse Erdogan. Erdogan também criticou o presidente americano Joe Biden por assinar um acordo de armas com Israel. Senhor Biden, você se aliou aos armênios no chamado genocídio armênio. Agora, infelizmente, você está escrevendo a história com as mãos ensanguentadas sobre esses eventos de ataques seriamente desproporcionais a Gaza, que causam o martírio de centenas de milhares de pessoas, acusou Erdogan. Ele também condenou a Áustria por hastear uma bandeira israelense no prédio de sua embaixada. Hastear a bandeira de um estado terrorista em um prédio oficial equivale a viver sob a proteção do terrorismo. O Estado austríaco parece estar tentando fazer os muçulmanos pagarem pelo genocídio ao qual sujeitou os judeus, disse ele. A doutora Efrat Aviv, conferencista do Departamento de Estudos do Oriente Médio da Universidade Barlan em Tel Aviv, especialista em Turquia, acredita que o surgimento de tropas turcas em Jerusalém pode ser possível. Jerusalém é importante para Erdogan por razões políticas e religiosas, explicou a doutora Aviv. Uma agenda anti-Israel na Turquia sob a bandeira de Jerusalém une a direita e a esquerda, até mesmo os extremistas de ambos os lados. Aviv também aponta o desejo de Erdogan
de se tornar o líder que une as nações muçulmanas. Por este motivo, a Turquia está esperando em Jerusalém há algum tempo, trabalhando para controlar e fortalecer os muçulmanos. O controle de Jerusalém daria a Erdogan a posição religiosa que a Arábia Saudita deu a Meca. Não é segredo que Erdogan mantém contatos estreitos com a organização terrorista Hamas, forma a agência Deutsche Welle. Segundo a Aviv, a Turquia é um elemento essencial para as operações do Hamas. Não será surpreendente se o exército turco um dia chegar a Jerusalém, disse ela. Rabinos temem o cumprimento da profecia. O rabino Pinchas Winston, especialista sobre fim dos tempos, observou que a situação atual com a Turquia caminha para a profecia de Gog e Magog, descrita em Zacarias, mas observou que este é apenas o começo das implicações bíblicas. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos que tentarem levantá-la se machucarão muito. Zacarias 12:3. É claro que Zacarias estava se referindo a isso quando descreveu Gog e Magog, com todas as nações se levantando contra Jerusalém. Disse o rabino Winston ao site Israel 365 News. Se você ouvir as outras nações, se você ouvir Erdogan, que é um líder no mundo muçulmano, é um milagre enorme que eles ainda não tenham se unido contra Israel. Mas isso é porque a profecia de Zacarias só acontecerá quando Deus ordenar, pouco antes da redenção final. E a redenção final é iminente. E a história está se encerrando, rumo ao final, acrescentou o rabino. O rabino Winston acredita que o mundo está a caminho da redenção. Hashem está causando turbulência, sacudindo os judeus. Ismael significa que Deus ouvirá, disse ele, sobre o filho de Abraão, do qual os árabes são descendentes. Seu único propósito é fazer com que ouçamos a Deus e clamemos a Ele. Para o rabino, o palco está montado e todos os elementos estão no lugar para o fim dos tempos. O coronavírus foi apenas mais um elemento que levou o mundo ao limite. Apenas mais alguns elementos, um ou dois, e passaremos do ponto de inflexão, disse. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e não esqueça de compartilhar com os amigos. Deus abençoe.